Fala, galera do MagTalk. Eu estava com saudade de estar aqui novamente. Já faz um tempinho que a gente não gravava, mas estamos de volta. E estamos de volta sempre em alto nível, porque os assuntos que nós queremos falar, e principalmente hoje aqui, é muito importante. E eu tenho certeza que você vai compartilhar esse link. Não vai ficar só para você aí, não. Você vai compartilhar com seus amigos, com sua família. Com certeza, essa conversa precisa chegar em mais pessoas para que a gente possa também, nesse momento de inspiração, até porque eu estou com pessoas muito importantes, né? Amigas queridas que têm uma função e faz um trabalho maravilhoso. Aqui do meu lado tem a Kelly Verdegai. Verdegai. A Ana Beatriz, que é a nossa Bia. A Bia também, que é psicóloga, uma amiga muito querida. E também lá de São Paulo, e ela vai falar também do seu campo de atuação. E nós vamos bater um papo exatamente sobre isso, sobre parte de educação, de família, enfim. Tem muita coisa bacana aqui, mas queria dizer que é um prazer ter você aqui, Bia, né? Com a gente, e a Kelly pela primeira vez no podcast também, né? No MagTalk. É verdade, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Isso aí. Muito bom ter você aqui, Bia. Ai, muito obrigada. Tá gostando, Bia, já? Já tô gostando. Tô mais solta. Tá mais solta? Já tô mais confortável. Que legal. Uma alegria. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da formação de vocês, mas aí a gente entra aí em outros assuntos. Pode começar. Pode começar? Eu sou formada desde 2012, né? Me formei, tirei um tempo sabático para ficar com os meus filhos, retornei, né? E aí, nesse retorno, estamos aí nos desafios de atendimento, que é maravilhoso. Eu atendo pela linha da terapia cognitiva comportamental e adoro atender por essa linha, porque ela nos diz muita coisa, né? Da função dos meus pensamentos, né? Como meus pensamentos, eles vão ditar muitas minhas emoções e como eu vou me comportar diante do outro, né? Diante do mundo, né? E diante de mim mesmo, né? Muito bom, muito bom. A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha nessa área, então, né? Isso, ela trabalha cognição, emoção e comportamento, né? Que é legal. A famosa tríade que a gente fala. Muito bom, Kelly. Muito bom. Prazer ter você aqui. E a Bia, qual que é a sua área de atuação aí, Bia? Então, eu sou recém-formada, né? Me formei pelo Mackenzie. Atualmente, só formada em psicologia mesmo, mas pretendo fazer uma pós em psicanálise, que é o que eu gosto muito. E atualmente eu trabalho com criança, sou psicóloga escolar, então trabalho diretamente com as crianças, adolescentes na escola, faço atendimento com pais e com a equipe da escola também, faço trabalho com eles, aconselhamento, acolhimento, então eu tô na escola como esse suporte, assim, sabe? Nossa, que legal. E Bia, é muito legal ver você assim, jovem, né? E você descobriu a psicologia já faz tempo? Como que foi, assim, a psicologia? Meu caminho para chegar na psicologia foi engraçado. Por quê? Até o segundo ano do ensino médio, eu tava decidida que eu ia fazer design de moda. É mesmo? Eu sempre, desde pequena, sempre gostei de moda. Desenhava, não que eu desenhasse bem, mas eu sempre desenhei, sempre gostei muito. E aí, até o primeiro ano do ensino médio, eu estava decidida que eu ia ser designer de moda. E aí, no segundo ano do ensino médio, a minha mãe, santa maravilhosa, veio conversar comigo e falou assim, Bia, por que você não pensa em olhar outras faculdades? O que você acha de psicologia? E eu sempre tive um interesse em entender como que a mente humana funciona, por que as pessoas pensam como elas pensam, por que elas agem como elas agem, por que elas fazem o que elas fazem. Eu sempre gostei disso. E eu me interessei primeiro pela psicologia através da área criminal. Nada a ver com o que eu faço hoje. É mesmo? Eu queria ser psicóloga forense. Sua mãe foi a primeira, então, deu aquela... Foi assim, ela. Aguçada, despertou, Foi. aí você começou a pesquisar. Fui atrás, eu falei, interessante. E aí foi logo na forense. Nossa, é porque eu sempre gostei muito dessa área criminal, Sim. eu queria ser perita criminal, nada a ver. Olha... O senhor que mudou tudo, Você né? ia unir, então, moda com perito criminal? Você dá aquela... Eu não sei o que eu ia fazer, de verdade. Entendi. Eu falei, gente... Como que faz essa? O que eu vou fazer com moda, com criminal, com... Enfim,
Só que nem sempre aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente quer é o que o Senhor tem pra gente, né? Então, Uau, isso é muito o Senhor importante. me mostrou claramente que, não quero você no meio de crimes, eu quero você na família. E aí... Só que assim, demorou um tempo até entender qual era a minha área de atuação, onde que o Senhor queria que eu estivesse, né? Então, mas meu interesse na psicologia veio através dessa área criminal, psicologia forense. E aí eu falei, não, eu vou entrar pra isso, vou entrar na faculdade pra isso. Aí chegou no final, mudei completamente minha visão, entrei não querendo clinicar e hoje eu quero, então... Você já tinha uma seleção de falar, a clínica eu não quero. Eu já entrei falando que eu não quero. Porque eu sempre achei que a clínica, assim, eu acho ainda, mas minha cabeça mudou um pouco. Ela é pra quem pode pagar pelo seu serviço, né? Você vai atender quem pode pagar pelo que você cobra. E eu sempre quis atender todo tipo de pessoa. Eu não queria ficar restrita a só quem pode me pagar, entendeu? Eu queria expandir. Então, eu tava muito assim, não quero clínica, vou procurar outra coisa. E aí, foi na faculdade, fazendo estágio, no último semestre de clínica, que eu me apaixonei. E eu falei, não, eu preciso. Não vou ficar só presa nela, quero fazer outras coisas. Mas eu preciso, eu gosto muito, me apaixonei pelos meus pacientes e... Que legal. Mudei completamente. Essa paixão, então, vem já antiga pela questão da mente humana, então, sim, né? Muito legal. Você sempre fala, sempre tem uma raiz, né? Onde a gente se apaixona, fala assim, vira a chavinha. Exatamente. Eu sempre fui aquela amiga, assim, que todo mundo recorria, sabe? Todo mundo... Você já percebia isso já? Bem um perfil psicológico. Né? Exatamente. Sempre fui essa pessoa que todo mundo vinha atrás. Pedia um conselho. Me escuta e tal. Eu sempre fui essa pessoa. Então, acho que foi tudo muito natural pra mim, sabe? Depois que eu conheci a psicologia e eu fui conhecendo as áreas e me interessando mais, foi tudo muito naturalmente, assim, sabe? Que legal. E eu falo que eu tive sorte. Porque eu acho que na nossa idade, quando a gente está escolhendo um curso, 18, 17, 18, 19 anos, é uma fase muito cruel pra gente ter que escolher algo pro resto da nossa vida, né? Tão novo. A gente é muito novo. E eu falo que eu tive muita sorte de ter escolhido algo que eu percebi que é realmente aquilo que o Senhor me chamou pra fazer e que eu quero fazer o resto da minha vida, sabe? Sim. Mas eu vejo que tem muita gente que não teve tanta sorte assim. Até na minha sala. A gente começou com uma sala muito cheia, com 90 alunos, e terminou com 50, sabe? Então, as pessoas vão saindo, vão mudando de curso, não se identifica. E eu falo que eu tive Porque às vezes sorte. elas vão querer resolver coisas delas. Pelo menos eu percebi muito, né? Eu também sou psicólogo, para quem tá assistindo. Elas vão resolver muitas coisas dentro da sala de aula, né? Sim. Elas estão bastante necessitadas. Né? É uma autoterapia. Quero me entender. Quero me entender. E não é isso, né? A gente pegou muita gente que realmente às vezes tem dificuldade de concluir. Ou às vezes acaba se apaixonando no processo, enfim, né? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é muito legal no meu caso. Eu comecei a fazer administração, não gostei, fui fazer o tal do teste. Eu ia te perguntar, como é que foi com você, Kelly? Comigo. Porque você, na verdade, tá vivendo um retorno também agora para a clínica. Na verdade, o meu retorno está sendo agora, né? Minha profissão está sendo exercida agora. Eu fiquei 9 anos, eu tirei um tempo para cuidar dos meus filhos e foi maravilhoso. Ah, você ficou 9 anos? Eu me formei, comecei a trabalhar no hospital, trabalhei um tempo no Hospital Samaritano. Muito, muito legal trabalhar no hospital. Fiquei grávida da minha filha e optamos pela maternidade. Eu fiquei 9 anos. O meu retorno foi na pandemia. E aí, até esses dias eu estava conversando com meu marido, eu falei assim, nossa, como esse tempo me trouxe uma maturidade, uma bagagem muito gostosa. Eu acho que o importante é a gente respeitar os processos que a vida nos traz, né? Sim. E aí eu retornei, está sendo maravilhoso. Mas isso que a Bia falou é verdade, essa crueldade, né? Tão novinho, saber o que você vai ser. E às vezes a gente sai do ensino médio e fala assim, meu Deus, mas o que eu vou ser? E o que eu escolher vai ser pro resto da vida. É verdade. E é aquilo que eu sempre falo, né? Eu aprendi muito isso com a minha escolha, eu sempre passo isso pros meus filhos, façam o que você gosta. Porque quando você se encontra naquilo que você gosta, você não vai olhar tempo, 5 anos, né, Bia? Eu entrei muito assim, nossa, mas são 5 anos? Olha, não dá um recurso financeiro tão desejado. A gente escuta muito isso, né? Sim. Olha, talvez você vai ter que trabalhar só no RH. Tem umas 3 profissões que a gente vai assim selecionar. Isso, dar dinheiro. Isso vai te assustando. Você fala, meu Deus. Sim.
E a minha escolha foi justamente essa. E eu tive a oportunidade de fazer o teste vocacional. Quando eu fiz, deu assistente social e psicologia. Eu fui pesquisar as duas. E aí, quando eu pesquisei, eu falei assim, as duas são muito a minha cara, mas eu vou na psicologia. E aí, igual a Bia falou, você falou assim, nossa, eu fui muito feliz na minha escolha. Porque quando você faz algo que você é apaixonado, você não olha para o tempo, você não olha pro dinheiro, pro gasto que você vai ter, porque é como a Bia falou, realmente é um gasto muito alto. É investimento. É um investimento muito alto. E às vezes o retorno não é tanto. Mas você tá ali, você tá disposta para aquela profissão, né? Sim, e você tá disposto a ajudar as pessoas. E isso ganha o brilhantismo que recurso financeiro nenhum vai te dar. Né? Então, isso é muito legal. Então, acho que é muito legal também para o jovem que está começando agora fazer esse teste também. Para você ser certeiro e para você saber, olha, o meu perfil é mais esse, o meu perfil. E buscar, né? Não dá pra gente achar o acaso, né? Sim. E o conhecimento, ele é riqueza, né? O conhecimento é riqueza, porque exatamente você saber que você tem aquele domínio, né? Que você conseguiu construir aquele tipo de entendimento, familiaridade. É o que eu falei até uma vez que conversávamos sobre isso. Quando você sai da faculdade, principalmente eu acredito que nesse momento você imergir agora, beleza, a faculdade passou, agora sou eu que tenho que... Eu por eu mesma, né? Eu acho que muita gente pensa assim, tá assistindo, para qualquer curso, né? Sim. Nosso curso que tem uma autonomia muito importante, uma responsabilidade, as pessoas estão procurando em nós respostas para a vida, né? Você imagina quantas coisas que passa nesse universo. Então, eu fico imaginando, uma coisa que eu sempre aprendi, assim, dentro da faculdade, uma aula que sempre virou, assim, falando sobre o conhecimento tácito, né? É aquilo que a gente está aprendendo, mas ao longo do curso, da faculdade, você não imagina que você está adquirindo tanta informação, tanto conhecimento, que só depois, quando você vai aplicar isso, que você vai falar, nossa, agora eu lembrei daquilo lá, né? Sim, é muito engraçado que eu saí, né? eu saí da faculdade e assim, gente... E o que eu aprendi? Eu não sei nada. A gente tem essa sensação de não sei nada, né? Mas eu vejo a faculdade como aprender a andar de bicicleta, sabe? A gente vai aprendendo e depois quando você aprende, você não desaprende mais. E aí quando você se depara com uma situação em que você realmente precisa usar seus conhecimentos e precisa colocar em prática aquilo que você aprendeu, você percebe que, não, eu tô totalmente diferente do que quando eu comecei. Eu sei sim, eu aprendi sim. Mas dá essa sensação, esse medo, assim, de tipo, e agora? Exatamente. E o que eu vejo, trabalhando agora com o ensino médio na escola, eu tô fazendo parte das aulas de projeto de vida na escola e a gente é muito interessante porque a gente tá preparando eles para o mercado de trabalho. Mas eu acho que o ponto importante para você escolher uma faculdade, uma profissão, se conhecer. Porque se você não se conhece, se você não sabe suas características, se você não sabe quem você é, se você não sabe o que você gosta, o que você não gosta, qualquer coisa vale, né? Qualquer coisa você tá aceitando, qualquer coisa você tá pegando. E como que eu cheguei na psicologia? Porque eu sabia que, não, eu tenho um olhar diferente, eu gosto de ouvir as pessoas. Tudo bem que psicologia não é só isso, só ouvir as pessoas. Mas, assim, a princípio, quando você não conhece a profissão, você vai naquilo que você sabe. É ouvir as pessoas, é entender as pessoas. Eu gosto disso, tá, então eu vou. Então, foi muito assim, eu me conheci, eu sabia o que eu tinha, quais eram minhas potencialidades, aquilo que era fraqueza em mim, e eu falei, não, eu acho que se encaixa. Eu também fiz teste vocacional na Feira do Estudante. Aquelas famosas feiras do CIE, né? Essa própria. No segundo ano do ensino médio. E eu já estava cogitando a psicologia. Eu fiz o teste vocacional e deu aquelas opções também. E psicologia era parte das opções. Aí eu falei, não, é isso. Tá bom, senhor, entendi. O senhor foi usando várias formas para me mostrar. Mas eu acho que o ponto vamos nos conhecer. Quando a gente se conhece, a gente sabe aonde que a gente pode entrar, aonde que a gente se encaixa. E é o que eu vejo muito entre os adolescentes hoje. Eles não sabem quem eles são. Sabe? Eles são muito atacados na identidade deles. Sim. Muito roubados, sabe? E é o que a gente tem feito no colégio com o ensino médio. Vamos bombardear contra. O diabo vai bombardear para tentar roubar a identidade. Não, a gente vai reforçar a identidade deles. Para que eles sejam preparados, né, para o mercado de trabalho. Então, e isso é incrível, né, Bia? Você tá num colégio maravilhoso, que é o Colégio da Comunidade. Sim. Inclusive, vou trazer a mãe aqui ela vem. breve, né? Que é a Alê.
E é uma escola com princípios que hoje eu falo, nossa, como eu só agradeço a Deus também por estar mais perto, né? Se pudesse estar mais próximo do colégio, com certeza meus filhos estariam lá. Mas poder estar em educação por princípios ajuda demais nesse processo. Sim. Mas independente de onde você vai encontrar, né, as crises estão em todos os lugares, né? Sim. Não importa. Sim. Classe social, não importa que tipo de colégio, que esfera. Realmente você percebe isso, né? Você tem se deparado com todas essas demandas, esses desafios aí, né? Sim. Mas antes de falar um pouquinho disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ainda dentro da faculdade. Eu mesmo, eu tive esse privilégio de sair do colégio e ir para a faculdade de psicologia realmente me encontrar. Logo depois do ensino médio. Também tive essa bênção aí, né? Essa sorte boa de Deus que... poder se encontrar nessa... Mas antes disso, quando era criança, eu queria ser 5 coisas. Eu falava, né, para os meus pais. Eu queria ser surfista. Eu queria ser gari, jogador de futebol, fazendeiro e pastor. Os 4 não deram certo. Então, só deu mesmo pastor. O psicólogo entrou depois, né? Os membros estão ali falando, então, né? Tudo bem, depois a gente se vê. Vai lá na salinha depois, brincadeira. Mas a gente vai se apaixonando ao longo da vida no processo, né? Você vai se descobrindo. Quando você entra na faculdade, como é que foi para vocês, assim, lidarem, principalmente nesse campo da fé, né? Porque nós saímos decididos entendendo a vocação, mas você vai passar por vários processos de fé, a ciência, né? Sim. Como é que foi para vocês se depararem? Que tipo de história vocês viveram ali, né? De superação, enfim, com isso. Sim. Porque hoje existe um índice muito grande de jovens que acessam a faculdade e por não ter uma base, acabam realmente esfriando da fé. E hoje eu vejo quanto a ciência, na verdade, coopera com a fé. Sim. Se você olhar nessa ótica, certeza. ela coopera. Porque se a ciência ela revela algo que é real, Deus, ele ele sustenta tudo, mas mesmo assim a gente vê o quanto isso tem sido um desafio. Como que foi para você, Bia? E a Kelly fala também. Foi... Assim, no começo foi um desafio, porque eu cresci numa bolha, né? Eu me formei no colégio da comunidade também, frequentava a igreja, frequento ainda, mas eu cresci nessa bolha, né? Ouvindo sempre a palavra, ouvindo sempre os ensinamentos de todos os lados da minha família. E quando você vai para uma faculdade, por mais que a minha seja uma faculdade presbiteriana, não tem nada a ver, né? Porque isso não se aplica. Sim. É um outro mundo, sabe? É um outro... Outro ambiente, outro né, Bia? ambiente. Exatamente, é um outro O ambiente. ambiente acadêmico é diferente do ambiente Nossa, completamente. Congregacional de domingo. Completamente. E ambiente escola. Assim, os professores não são igual professor de escola. Eles são... É outra pegada, sabe? E pra mim foi um choque, assim, de princípio, sabe? De chegar lá e não conhecer ninguém, ter que fazer amizades do zero, ter que me adaptar a tudo e não ter as coisas na mão, né? Porque faculdade não tem as coisas na mão. Então, a princípio, foi um choque pra mim. E eu sempre fui muito, assim, segura com relação à minha fé, sabe? E eu acho que foi isso que determinou que eu não perdesse, mas pelo contrário, que eu visse Deus em tudo que eu ouvia, sabe? Eu vejo que, assim, se eu não tivesse... É aquele famoso versículo, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela cresce, ela nunca vai se desviar. Sim. Eu dou glória a Deus pela minha família, pela minha mãe, que sempre incutiram os valores em mim, desde que eu era pequena. E eu pude ser a prova viva desse versículo, sabe? De que meus pais implantaram esse valor na minha vida, minha família sempre colocando esses valores na minha vida. E quando eu cheguei, por mais que fosse um ambiente... afrontoso, sabe? Com relação à nossa fé, porque psicologia, eu falo que é um curso que abre muito a nossa mente, né? A gente começa a questionar muita coisa, até duvidar de muita coisa, mas a minha fé eu nunca questionei. Porque ela sempre foi muito firme pra mim. E é muito engraçado a gente ver esses paradigmas dentro da faculdade, porque as minhas amigas, nenhuma delas são convertidas. E elas falavam que eu era crente que não parecia crente. Aí eu ficava, mas por que, gente? Até preocupada, né? Como assim não pareço? E aí eles falavam, não, mas é porque você tem tatuagem, você tem cabelo... Na época eu tinha o cabelo curtinho, cabelo curto, você se veste diferente, você é uma pessoa normal. E as pessoas, elas têm uma visão... um paradigma exato, de crente, de ver aquele... Exato, o estereótipo de crente que usa saião,
padrão, sabe? O cabelão comprido. E eu quebro isso, eu não sigo. Porque eu acho que a fé, ela vai além das aparências, né? Sim. A aparência é a religiosidade, a nossa fé é outra coisa, é no profundo. Relacionamento. É o relacionamento. E aí eu percebi que eu pude quebrar muitas coisas na vida delas. E elas também, por mais que não sejam convertidas, também quebraram muitas coisas em mim, sabe? Porque eu tinha esse medo de, tipo, putz, eu vou ser muito rechaçada, as pessoas vão me atacar, nossa, vão me excluir, não vão querer me receber porque eu sou crente, porque já tem todo aquele estereótipo de crente, né? E não, foi completamente diferente. Elas me receberam muito bem, elas sempre respeitaram muito, porque eu sempre coloquei limites muito, assim, bem formados, assim. Eu sempre falei, não, eu não frequento tais lugares, eu não vou... Ai, mas é porque você é crente? Não, é porque pra mim, eu não me sinto bem, não me sinto confortável. Tem aquela muita coisa de, né, aquela coisa de, ai, mas você não bebe porque você é crente, porque a igreja não deixa? Não, eu não bebo porque eu não gosto, gente. Eu sempre deixei muito Tem claro. Tem opção de beber, mas não bebo. Porque eu não gosto. Ai, você não vai em festa porque a igreja não deixa? Não, porque eu não me sinto confortável nesse ambiente. Eu acho que não tem nada a acrescentar na minha vida. Sim. Então, eu dou graças a Deus primeiro pela minha família que sempre colocou esses valores em mim. E quando eu cheguei na fase da faculdade, a princípio foi um choque, mas eu sempre estive muito segura com relação aos meus valores. Isso sempre foi algo que, assim, ninguém podia tocar. Entendi. E eu acho que com a psicologia, muita coisa, eu via muito Deus nas coisas, sabe? Sim. Tem uma psicanalista e pastora também, a doutora Ilma Cunha, não sei se vocês já ouviram falar. Ela é maravilhosa. Não só ouvi falar, como já ouvi muito ela. Eu falando. fiz uma mentoria com ela. Eu fiz uma mentoria com ela legal, recentemente sobre um livro que ela fez. E ela é Queremos uma pessoa... você aqui, hein? Uma Cunha. Vou te mandar mensagem. Manda pra ela. Eu vou mandar. Depois você manda o link pra ela. É isso. E ela tem esse dom maravilhoso de conseguir conectar a palavra e tudo que ela lê com a psicoanálise. E toda vez que assim, eu terminava a aula dela, eu ficava chocada, sabe? Eu acho que... ela dava aula na... Ela fez um livro que chama Enigmas da Alma, uma decifração à luz da palavra. E ela juntou as duas coisas. O conhecimento teórico dela com relação à psicanálise e a revelação que o Senhor dá pra ela a respeito da palavra. Ela juntou as duas coisas de uma forma, assim, sobrenatural. Juro pra vocês, indico esse livro. Imagino. Eu já vi, já, muito bom. É muito maravilhoso. Ela tem o de famílias também. Eu também que usei é o eu de não li família esse no meu daí, eu TCC. só ouvi falar. O de família Eu usei, é perfeito. É maravilhoso. É perfeito. E através dela, eu comecei a abrir mais o meu olhar com relação àquilo que eu ouvia na faculdade. De tipo, putz, não é tão longe assim a teoria da palavra de Deus. Pelo contrário, as coisas se complementam, sabe? Então, de início foi bem, assim, confrontador pra mim, mas depois eu fui encontrando o meu lugar e conseguindo fazer essa assimilação sozinha da palavra de Deus com aquilo que eu tava aprendendo na teoria, sabe? Uau, então, incrível. Foi muito bom. Então, ter, assim, um mentor, né? Ter uma base, uma referência te ajudou muito nesse processo. Sim, com certeza. Porque às vezes a gente pensa que todo tipo de referência que a gente tem de professor, assim, né? Ou de liderança, é sempre alguma coisa que vai contra a fé, e não é, né? E a gente hoje tem bons exemplos, isso é ótimo, né? Sim, eu acho que E a gente aprende com todos, essa é a grande verdade mesmo, né? A gente consegue fazer essa leitura até para aquele que não crê. É passar pelo filtro Jesus, né? É o filtro Jesus, porque maravilhoso. eu aprendi com cada professor, eu amo muitos professores que me abençoaram, me ajudaram muito, né? A pandemia, ela trouxe esse olhar, né? É claro que a gente precisa caminhar muito ainda, né? Mas esse olhar para dentro, né? Esse olhar para si, né? E você estimular cada vez mais isso é muito importante, porque hoje em dia as pessoas procuram muito conhecimento. Sim. Mas o autoconhecimento, às vezes o olhar para si é dolorido. É verdade. Dói, né? E entrar em contato com tudo isso é muito desafiador. Esse acordar é difícil, né? Esse acordar, exatamente, esse acordar, né? E esse acordar é igual eu costumo dizer para os meus pacientes, esse acordar ele te tira de um estado estático e passa para o estado dinâmico. Vai ser dolorido? Vai, é igual um machucado, todo machucado dói.
Mas quando você vai no médico, é necessário você Precisa tratar da doer ferida. pra que pare de Sim. doer, pra que cicatrize. Eu sou muito assim, eu gosto muito de confronto. Eu gosto muito, por incrível que pareça, né? Eu gosto muito de... Porque eu penso que se não doer, não vai sarar nunca. Isso mesmo. Entende? Às vezes, tipo assim, você tá com uma ferida, mas se você não deixar que aquela ferida doa pra você poder tratar, ela nunca vai se curar, ela vai ficar lá eternamente, entendeu? E o que eu vejo também é que a pandemia ela foi uma ferramenta para trazer à tona a necessidade de se olhar, Sim. sabe? A necessidade de se conhecer. E porque assim, né, a gente acabou num tempo em que é eu comigo mesmo, né? Eu não Sim. posso sair de casa, é eu e a minha família, mas eu comigo mesmo, O sabe? quão foi dolorido isso, né? Esse processo. Demais. Muita gente. Demais. E aí eu vejo muito assim, as pessoas em conflito, tipo, não sabe lidar consigo mesmo, sabe? Não sabe lidar com as próprias fragilidades. E eu acho que essa busca por conhecimento é uma máscara, né? De eu preciso cobrir a minha fragilidade de não me conhecer, então eu acabo colocando coisas pra fugir do conhecimento real, que é o que mais importa, que é o meu autoconhecimento, entendeu? Eu preciso me conhecer Sim. e saber as minhas fragilidades, né? Então eu acho que a pandemia trouxe isso à tona, essa necessidade de, putz, preciso me olhar. E aí, esse viés, essa mão dupla, esse viés de mão dupla, né, que é a fé e ciência, eu penso que é exatamente isso que vocês estão falando. Você trabalhar focado no autoconhecimento e no conhecimento do alto. Sim, Né? exatamente. Muito Se bom. você trabalha essas duas coisas, com certeza você se torna uma um bela ser junção. completo. Completo, A exato. plenitude você alcança exatamente nisso. Porque tem gente que precisa afastar isso, né? Aquela coisa, não tem nada a ver com a fé. Isso aqui tem uma coisa, tem que ser mais agora Racional. racional. E ao mesmo tempo que o outro fala assim, não, é só a fé, eu não preciso de ajuda, de tratamento, não preciso de nada. Né? E, então são os dois campos da ignorância. Se você Sim. acaba. Estigma, né? Aí dois Muito estigmas grande, que né? acaba se afastando e na verdade eles se completam, né? Eles complementam. Completamente. A gente se depara muito com isso, né? Sim. Não sei a Bia, mas na clínica eu me deparo muito. Às vezes chega algum paciente que fala assim, olha, eu escuto muito isso, eu vim porque a minha esposa me trouxe, porque, enfim, alguém me trouxe, mas eu não acredito. Eu acredito que Deus vai me curar. Eu tenho um jargão que eu amo. Ele fala assim, olha, eu também acredito. Sabe por quê? Porque foi ele que trouxe você aqui, né? E é ele que vai fazer. Eu só vou usar técnica. E eu sempre costumo dizer, eu sempre uso muita analogia para eles. Que legal. Por quê? Quando a mulher do fluxo de sangue, ela foi o quê? Curada, foi de uma forma instantânea. Né? Mas para o cego não, o Senhor fez o lodo e falou assim, agora você vai lá e se lava. Aí eu sempre falo, eu sou o lodo, para a tua cura vir. Eu sou um canal, né? Eu sou o processo. Então a cura do Senhor sobre a sua vida, ela pode vir de uma forma instantânea, você ficar sem sua depressão, ficar sem ansiedade, como ela pode vir de um processo terapêutico. E se você Sim. for curado através do processo, eis-me aqui. Né? Então Gente, a gente trazer isso. A psicologia veio da onde, né? Sim. Quem que teve a ideia de estudar a Exatamente. mente humana? Aí eles acham que veio do além, né? Foi o Mas isso Senhor muito que inspirou. estigmatizado, né? Verdade. Existe muito esse estigma no meio da própria Sim. igreja do Senhor. Com certeza. Né? De querer fazer essa separação. Então, se eu Com fazer uma certeza. psicoterapia e... Não. Tem gente até que demoniza, não sei se você já ouviu. Sim. Eu atendi uma mãe na escola recentemente, que ela não escute isso, mas que é... Depois você manda o link pra... não, deixa quieto. Deixa quieto. Corta. Eu fui falar pra ela da filha dela, que a filha dela estava com crise de ansiedade, inclusive eu presenciei uma dentro da escola, e ela virou pra mim e falou, não, eu tenho medo de psicólogo, na minha cara. Gente. E aí eu falei, com todo jeito, eu fui explicando, mas vai ser muito benéfico pra tua filha. É uma ferramenta do Senhor também, pra que as pessoas passem pelo um processo de cura, sabe? Tipo, o Senhor pode ele mesmo te curar? Pode, mas ele também pode te curar através da mão de médico, através da teoria que o psicólogo tem. Por que não? Médico tudo bem, mas psicólogo não. Médico a gente frequenta, médico a gente pode fazer diagnóstico, eu tô doente, vou no médico. Mas aí eu tô doente no coração, tô doente na alma, na mente, não posso ir no psicólogo, porque é do diabo. Porque tem muito isso. Não acredito em psicólogo, exatamente. porque psicólogo é do E diabo. demoniza, né? Demoniza. A gente sabe, logicamente, que como qualquer profissão tem os más profissionais. Sim, Né? com Como certeza. qualquer um.
quando eu falo mal, às vezes é aquele que realmente ele não é bom, né? Que não vai, não se especializou, mas também é aquele que às vezes mistura as coisas. Sim. Então, como é um campo que às vezes trabalha na mente, a gente sabe. Sim. Tem muitos que entram no campo místico. Místico, completamente. Que mistura. E eu acho que talvez até alguns desses pais, talvez até tenham um pouco desses questionamentos Sim. por profissionais que às vezes vão confundir a cabeça do filho. Às vezes, eu sei que às vezes até por mais ignorância que seja de um pai, de não pesquisar, de não saber, é natural, né? Mas ao mesmo tempo que a gente também, como cristão, a gente entende a ética profissional de não misturar as coisas, mesmo conhecendo e tendo a base disso, né? Exato. É que é natural, as pessoas às vezes por falta desse conhecimento, por isso que às vezes eu acho que é um processo mais de desconstrução. Sim, É com de certeza. psicoeducação e é desconstrução, né? É igual a Bia falou, quando você vai no médico, ele te receita um determinado remédio e pronto, a sua sessão acabou ali. A psicoterapia não. Quando você atende uma criança, toda a estrutura que está em volta da criança é alterada. Sim. E às vezes a estrutura familiar, ela é um fator desencadeador para uma ansiedade de uma criança. Certeza. E você mudar o que está em torno da criança, às vezes assusta os pais. Igual, esse dia chegou um paciente. Vai ter que mexer com eles, né? Pitico, Exatamente, o problema não tá lá. Ele estava com transtorno de ansiedade por separação. Os pais tinham imagina. acabado de separar. Puxa vida. Então, mudar essa dinâmica para não ter alienação parental, para não ter tudo, para atingir a essa criança, os pais não queriam. Não queria. Então, às vezes, o medo dos pais quando chegam pra gente é muito isso. Eu vou ter que mudar o meu jeito de cuidar do meu filho, mas o fulano de tal nem Ou acha liga ruim, pra né? ele. Ou acha quem ela pensa que é pra falar que eu preciso tratar o meu filho de tal jeito. É a super nani, né? Aquela... Aí você fica tipo, gente, mas Sim, aí quando estudei você, 5 anos. Às E vezes você- tem que trazer muito esses pais para próximo de você, porque Sim, às vezes você só começa ganhar, né? a psicoterapia com a criança quando você começa a trazer esses pais para esse processo terapêutico. Então, às vezes a certeza. terapia começa até com os pais. Com certeza. Muito mais com os pais do que com a própria criança. Estamos chegando num assunto legal. E vocês que são gosto disso. especializados nessa área infantil, né? Na área um pouco mais adulta, assim, mas vocês realmente deparam... Na escola, como que é esse ambiente? Você depara com isso mesmo, assim? Tem Porque muita resistência. Tem muita Porque no resistência. campo clínico, né? E na escola são... São diferentes. Né? Sim, mas tem muita resistência. Tem muitos casos que às vezes a gente observa que precisa de uma intervenção, precisa de um acompanhamento psicológico. E tem muito pai que não aceita de jeito nenhum. Que não vai atrás de jeito nenhum. Não aceita, não quer, fala, não, meu filho não tem nada, não, meu filho tá bem, ou não, senhor, teremos boas notícias. Teve uma mãe, eu achei maravilhosa, a gente pedindo pra ela, por favor, procure um atendimento pro seu filho e tal. E ela respondia assim pra gente, em breve teremos boas notícias. Aí a gente, o que isso quer dizer? Você tá indo atrás? Onde virá? Você tá indo atrás, não tá? Quem que vai dar? A gente tem muita resistência, sim, mas eu acho que é educar. Eu acho que tem muito pai que tem tem uma ideia de psicólogo e da psicologia muito, assim, distorcida, sabe? E o meu papel lá na escola é sempre eu estou aqui para te ajudar. Eu não tô aqui para competir com você, eu não tô aqui para brigar com você, para dizer o que você tem que fazer. Eu atendi uma mãe, uma vez na escola, e ela buscava minha aprovação constantemente enquanto a gente estava fazendo atendimento. Tudo que ela falava, ela virava pra mim e falava assim, eu não sei se eu tô fazendo certo, mas isso. Eu não sei se eu tô fazendo certo, mas isso e aquilo. E aí eu virei pra ela no final e eu falei, mãe, não existe certo e errado na criação de filhos. Existem criações e criações. Você vai criar o seu filho baseado naquilo que você aprendeu no background que você tem da sua família. O que existe muitas vezes, a forma com que você está criando seu filho não é saudável para ele. E aí precisa de ajustes. E ela toda preocupada em tô fazendo certo e errado. E eu falando para ela, não tem certo e errado, meu anjo. É só questão de ajustes. E eu tô aqui para, se possível, te ajudar. Você percebia até uma insegurança nisso, né? Sim, uma insegurança. Até na questão da educação do filho dela, tipo assim, o fato dela estar olhando para mim e perguntando se tá fazendo certo ou errado, já mostra que ela não tem muita segurança naquilo que ela tá fazendo com relação ao filho dela, sabe? Já reverbera nessa relação. Com certeza. Exatamente. E aí eu fui tentando explicar para ela, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te orientar se eu puder. Porque tem gente também, o que eu sinto também na escola, pelo fato de eu ser jovem, já tem uma barreira maior ainda. Porque, assim,
A ideia é, quem que essa novinha pensa que ela é? Tá. Não é casada, não é mãe, não tem filho, que ela acha que ela tá... Isso é quando eles nos procuram na clínica, acho que na escola também falam assim, você é mãe? Porque se você é mãe, Sim. você sabe o que eu vou estar falando. Sim. Assim, tem que ter a mesma... Isso. Tem que ter o mesmo nível de... na verdade, de, tipo, verdade, de você vida, tem que mesmo tá na estilo de Sim, vida. Sim, exatamente, Entendi. exatamente. Você tem que estar naquela E aí eu classificação de mãe. Se você não é mãe, você não sabe como Sim. tratar do É meu muito filho. comum essa pergunta, então. É muito Sim, comum. você é mãe? Tem muito. Aham. E aí eu falo, não, mas eu tenho 5 anos de estudos. Aham. Porque eu estudei pra estar lá, Sim. sabe? Eu sei do que eu tô falando. Não tô falando aquilo só porque... Da minha cabeça, vozes da minha Sim. cabeça. E o não. que faz jus você dizer que você está ali para cooperar, inclusive, né? Sim, exatamente. E é muito Ninguém vai engraçado substituir. o comportamento dos pais nas reuniões. Ah. Porque teve uma mãe que eu atendi, eu, a coordenadora e a psicopedagoga da escola. A gente atendeu essa mãe e a mãe me ignorou. O atendimento quase que inteiro. Ela só olhava para a coordenadora e para a psicopedagoga, me ignorou. E aí eu precisei falar algum momento para pontuar algumas questões do filho dela. E aí quando eu falei, que ela viu que eu realmente tinha noção do que eu tava falando, não tava falando as coisas da minha cabeça, não era só mais uma menininha, aí ela começou a me valorizar, e aí ela olhava pra mim e me perguntava coisas e queria saber. Então, assim, tem muito isso também lá na escola, de não me receberem por... ela não é mãe, ela nem sabe o que ela tá falando. Entendi. Ela não... Estereótipos e tal. Tem muito Entendo. disso, tem uma resistência. E como que você identifica, por exemplo, na psicologia escolar, você identifica as crianças por todas as queixas, é assim que acontece. E aí, a partir disso, que é feita essa ponte com os pais. Como que acontece lá no colégio? É assim, o primeiro passo é os professores, porque eles estão diretamente com a criança. Então, eles identificam alguma coisa que, ou seja comportamental, ou dificuldade de aprendizagem, talvez algum transtorno. O professor percebe que tem algo fora, mas o professor, ele só manja daquilo que é o que ele sabe, né? Dar aula e tudo mais. Tem muito, eu acho até que professores tinham que receber capacitação nesse sentido, principalmente nos dias de hoje, mas aí isso é outra história. E aí o professor percebe alguma coisa que está meio fora, procura a gente, então a gente faz observação, a gente conversa com a professora, pega o máximo de informação que a gente pode, a gente conversa com a criança muitas vezes, para investigar como que a família e tudo mais, para depois a gente levar para os pais a situação e pedir para que seja acompanhado por um profissional. E aí a gente faz esse encaminhamento. Mas aí eu faço todo esse processo, converso com pais, entendo um pouquinho mais como que funciona No ambiente de casa. Exato, o ambiente em casa, o contexto familiar. Então a gente faz tudo isso para depois a gente fechar algo e, pai... Com tudo isso que a gente observou, a professora fala isso, eu observei isso, tudo que você me trouxe, acredito que seria importante o seu filho fazer um acompanhamento psicológico. Aí faz o encaminhamento para... Exato, a gente faz o encaminhamento. Mas aí você vê como que uma coisa ela vai complementando a outra. Sim. Então, assim, quando você tem uma escola com esse olhar igual o colégio da comunidade, quando chega para nós da clínica... já chega com o diagnóstico fechado. Então, ele chega com o diagnóstico né, e você começa a trabalhar com aquela criança a partir daquela queixa que a escola nos trouxe. Sim. Né? Então, quando você tem... Porque hoje, às vezes, o que eu vejo? Muito psicopedagogo dentro da escola, e não que isso não seja bom, isso é ótimo, mas uma visão da psicologia para certos tipos de transtorno é fundamental. Sim. Dentro da escola, dentro você da diz. escola. Pra Porque, poder por fazer exemplo, esse igual a encaminhamento. Bia, ela vai observar. Então, ela pode traçar, né? Fazer um psicodiagnóstico de traços, por exemplo, de uma criança hiperativa, de uma criança com TDAH. Sim. Ela tem esse olhar, o psicopedagogo não. Após, enfim, a faculdade que ele vai fazer vai dar uma coisa muito no geral, que às vezes, porque o transtorno é muito específico. Uma criança muito agitada, hoje eu recebo muito no consultório, criança agitada classificada com TDAH. E criança que chega e fala, tia, na escola falou que eu tenho TDAH.
Aí eu pergunto, mas o que é TDAH? E a criança sabe. Ela sabe. Mas quando você vai fazer o psicodiagnóstico, essa criança não tem TDAH, é o funcionamento Só é dela. criança. Ela só está sendo uma Ela só é criança. Nossa, Então, é legal até depois, queria que a Bia também explicasse dentro disso, dessas queixas, você também continuasse sim, complementando. você Muito quando na interessante clínica chega esse tipo de paciente com uma visão de uma psicóloga escolar, isso facilita muito para nós. Porque essa família ela já foi psicoeducada, então ela não chega sem saber do que é, ela não chega... É claro que chega muito angustiada, porque os pais sentem essa angústia, você Sim. até acolhe, Sim. você até entende. E você acolhe, você começa um trabalho ali. É diferente de uma escola que não dá esse suporte, a criança chega para você, muitas vezes os pais chegam, igual o caso desse menininho, os pais chegam com muita angústia e a criança não tem TDAH. Nada que um Foi fechado esporte, uma foi coisa, fechado às vezes, uma porque coisa na pronto. escola. Principalmente pós-pandemia, né? Sim, porque Principalmente. todas as crianças hoje não Você entrou lá já antes ou foi depois? Foi esse ano. Esse ano. Como Legal. psicóloga mesmo, Tá. esse Você ano. vem... Porque eu me formei no final do ano E passado. você percebe como a Kelly tá falando, porque é interessante essa conexão que existe, né? E entre na vocês. clínica você faz essa conexão, porque, por exemplo, A gente igual valoriza a muito. Bia fala, então o que eu faço? Na clínica eu tenho que ter esse olhar dessa criança no ambiente escolar, Sim. no ambiente familiar, no ambiente social. E essa minha comunicação com uma psicóloga, no caso igual a Bia, da escola, ela vai enriquecer muito o meu olhar com essa criança dentro do consultório. Até Essa porque eu te passo a família. informação que você precisa da forma que você Sim. precisa, né? Existe uma ponte, né? Existe. uma Você conexão, trabalha existe. em conjunto. Existe. Psicólogo não trabalha sozinho, a isso gente aí. trabalha É com... cooperação. Sim, é um Exatamente. cooperando com o outro pro bem-estar daquele indivíduo que está ali na tua frente. Né? Então, você trabalha com psicopedagogo, você trabalha com psiquiatra, você trabalha com psicólogo escolar, Neuro. né? Neuro, você Muito trabalha isso. muito com neuro, você trabalha muito com psiquiatra. Então, é uma junção Exatamente. muito legal. Sim. E quando você tem isso na escola, o nosso trabalho clínico, ele fica muito Enriquece. diferenciado Ele enriquece. por conta disso, porque é uma engrenagem, É uma engrenagem. né? Isso mesmo. Essa engrenagem, ela vai se movimentando e não para. Porque todo mundo ali está envolvido para o bem-estar daquela pessoinha, Sim. né? Com Daquela criança que certeza. está na sua... Quais as principais queixas que você identifica lá, assim, dos transtornos? Quais as principais queixas? O que a gente tem muito? Assim, eu tenho muito orgulho de falar que a nossa escola, ela é totalmente inclusiva. Ela é realmente... A gente faz tudo que a gente pode como escola para incluir as crianças com autismo. A gente tem muito, muito, Até a muito, pessoa muito, saber muito. o que é o TDAH. Até Transtorno tem de gente que déficit de não- atenção e hiperatividade. Sim. É isso. E ainda dentro do TDAH ainda tem as predominâncias, Sim. né? Porque às vezes tem o TDA, que é com predominância da desatenção, e o TDAH, que é com a predominância da hiperatividade, impulsividade. Pode ter o combinado ou não. Existem Sim. as A comorbidades conexãozinha também, aí. Sim. que é o que a gente tem. A gente tem muito autista com TDAH. Por isso que é uma coisa muito mais refinada, não é você virar para a pessoa e falar assim, olha, o teu filho é TDAH. É uma coisa muito mais aprofundada. Que pode olhar. ter um outro diagnóstico combinado ali, Sim. como pode não ser, E inclusive, ele aquilo. pode Às sim vezes ter só o TDAH. O TDAH. Mas às vezes ele Às pode... vezes é só a pandemia, porque o que eu Sim. vejo? Eu vejo que, assim, as crianças, nesse momento de pandemia, que a gente viveu o lockdown e tudo mais, principalmente as crianças menores, na faixa de, assim, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 anos, que é a fase em que eles aprendem a socializar, que eles aprendem a como entrar em contato com o outro, deixar de se ser relacionar, egoísta né? e olhar para o outro, se relacionar. Eles foram privados disso. E aí agora eles estão chegando na escola sem saber se relacionar. Então, muitas vezes, tem muita criança que às vezes é diagnosticada com TDAH e não é. Às vezes a criança só ela não se aprendeu a se relacionar. E aí ela acaba sendo ou muito agressiva ou muito hiperativa. Tudo que ela foi privada de fazer na pandemia, ela quer fazer agora e ela não sabe se relacionar, porque ela não construiu isso na fase que precisava construir. Entendeu? Na fase normal do desenvolvimento dela. Sim. Então, tem muito isso de criança que, já tem TDAH. Tá, mas tem diagnóstico? Não. E de onde que veio? Eu acho que é. Ele é muito agitado, eu escuto muito Ele é isso, ele é muito agitado. agitado. E não- Ou mudou não é um pouco assim, o comportamento, sabe? já não é igual, aí já acha que Já criou. acha que é, e não é Sim. assim. Aham.
Mas voltando para sua pergunta, a gente tem muito autista, a gente tem um caso de paralisia cerebral, a gente tem muito TDAH, dislexia, transtorno auditivo, né? A questão do PAC, que é o processamento auditivo central, que é como a criança ela processa a informação. Tem muitas crianças, quando eu entrei na escola, nunca Isso tinha impacta ouvido muito falar. no rendimento escolar, né? Sim, como se fosse, assim, como você lidar com essas crianças é quase como lidar com o TDAH, né? Porque você tem que dar informações mais curtas, tem que evitar os distratores. E aumentou muito, você percebe? Muito, eu percebo muito. Né? Eu acho que, assim, os transtornos, seja dislexia, autismo, déficit de atenção, todos esses que a gente vê muito na escola, eu acho que é aquilo que a gente estava conversando antes de começar. Primeiro, o acesso à informação. As pessoas têm muito mais acesso à informação e a gente ouve muito mais sobre transtornos agora do que a gente ouvia há alguns anos atrás. E a facilidade agora de diagnóstico, né? Porque dá pra gente diagnosticar. Tinha muita gente, muitas vezes na nossa época de escola, minha, de vocês, que tinha TDAH ou que tinha dislexia e não era diagnosticado, porque ninguém sabia o que era dislexia. Ou então, às vezes, era taxado, né? Você é preguiçoso. TDAH, o que tem de gente taxando de preguiçoso. E até hoje, esse estigma é muito. Exatamente. E causa muito baixa autoestima. Né? Exatamente isso. Então, eu acho que tem muito isso. Tem essa facilidade de informação, mas eu acho que todo o nosso contexto social tem favorecido aparecer mais transtornos, principalmente nas crianças. Porque aí, era o que vocês estavam falando e eu gosto muito desse assunto. O tema do meu TCC foi: a culpa é dos pais? Nossa. Porque eu trato literalmente dessa questão. Será que a forma com que as crianças se comportam quando elas são adolescentes, crianças e quando chegam à vida adulta, é por conta de como os pais criaram elas ou não? Eu não vou dar resposta porque vocês vão ler meu TCC depois. Uau, TCC aí, ó, fica aí a dica. Fica a dica. Você sabe que uma coisa que você falou é muito interessante, Bia, até você vai complementar, mas eu fui dar palestras um tempo atrás em escolas públicas, né? E o tema da palestra era para pais, né, na verdade, quanto vale o seu filho, né? Era o tema. E eu me inspirei em cima daquele filme do Wagner Moura que chama A Busca. Se vocês não assistiram, assistam. É muito bacana. Porque esse filme, ele é um filme já antigo, mas é interessante, não vou dar um spoiler. Do filho. Enquanto ele fica buscando. Porque ele vai saber quem é o filho dele por meio... quando o filho foge de casa, ele vai sabendo quem é o filho dele por meio das referências que as pessoas dão pra ele. Esse é meu filho, enfim. Ele não conhecia o filho dentro da própria casa. Ele não sabia quem era o filho. Mas isso é muito comum. Né? Essa é a essência, né, que traz a palestra, enfim. E isso é muito comum, né? A gente tem visto muito isso, né? Isso é aquela coisa que a gente sempre fala, e a gente escuta muito isso, ainda mais psicologia do desenvolvimento, fala muito isso. Os pais são muito como um espelho para os filhos, né? E os filhos veem muito isso. Então, hoje, essa dinâmica dessa mudança, dessa dinâmica familiar, é o que às vezes estremece um pouco. Por quê? Porque às vezes é uma mãe que trabalha o dia inteiro, e não que eu não tenha que trabalhar, mas é como que eu lido e como que eu me relaciono, dando conta do meu trabalho, dando conta do meu filho, dando conta de todos os meus afazeres. Né? Como que eu lido com tudo isso? E às vezes o que eu vejo muito no consultório é os pais chegando assim e falando, então, mas eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso, eu dou aquilo, porque eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. E você vê essa autocobrança que os próprios pais têm em relação a eles mesmos, né? Então, aí você começa a ver que essa fala, ela fala muita coisa para a criança. Com certeza. Fala muita coisa, traz muito peso, né? Imagino. O meu TCC, voltando para o meu TCC, eu falo sobre 2 polos de criação. Eu falo sobre famílias que são super protetoras, e eu falo de famílias que são negligentes. E eu acho que até a questão da pandemia, ela trouxe muito isso à tona. Porque eu vejo que, assim, na pandemia, os pais, eles só tinham os filhos, né? Tipo, não tem contato com mais ninguém. É o pai, filho, filho e pai. E aqueles pais que eram mais negligentes se olharam numa situação de tipo assim, putz,
por que eu negligenciei meu filho tanto tempo? E aí vai para aquilo que você falou de agora eu quero dar tudo para ele. Sim. Só que não é isso que ele precisa, ele não quer que você dê tudo, ele quer que você seja presente, ele quer que você dê limite. Criança precisa de limites. E sem entender que muitas Muito crianças, às vezes, elas passam por uma Muito fase bom. do desenvolvimento que é a fase do prazer imediato. Sim. Crianças pequenas, eles querem o prazer imediato. E é claro que tudo que você vai dando, tudo que você vai Isso proporcionando não é para amor. ele, Isso não é isso amor. é São as fases de Freud lá, né? traz alegria para ele, mas isso, Isso ele não é ele amor. não encara isso como amor. Exato. A criança Né? precisa de limite, porque limite A é o quê? linguagem é Segurança. diferente, né? Sim. Limite é segurança. Com criança pequena, limite é segurança. E eu falo exatamente isso. É muito engraçado que nas minhas pesquisas, a criança que é super protegida e a criança que é negligenciada, elas acabam manifestando basicamente os mesmos sintomas. Os mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos. Elas são extremamente agressivas, sem Mas limite. estava tudo dentro de uma proteção, a outra não tinha nada. Era a mesma coisa. Exatamente. Mas é porque quando a que está protegida, super protegida, ela quer sair dessa super proteção porque ela está sendo sufocada. E ela acaba indo para aquele de tipo rebelde, sabe? O filho rebelde. E a criança que é negligenciada, ela nunca teve esse limite. Então, para ela, tudo é permitido. Ela pode fazer o que ela quiser. Então, ela sai se relacionando do jeito que ela quiser, ela sai fazendo tudo que ela quiser. Ela não tem esse filtro, entende? Porque se os próprios pais, que são a primeira referência de uma criança, não colocam esse filtro nela, quem que vai colocar? A sociedade? Não. E aí, ainda, o que gera? Intolerância e frustração, porque daí a criança não consegue tolerar a frustração. Porque ela nunca Porque foi a frustração- podada. E a Entendeu? frustração Nunca dói viveu no próprio frustração. pai, né? Exatamente. No próprio pai. Então, é esse feeling, né? Porque dar limite pro meu filho dói em mim, né? Meu filho vai me odiar. Ver o meu filho frustrado dói em mim. Então, a relação de pai e filho, né? Aquela relação ali que ele está tendo naquele ambiente diz muito mais a respeito do próprio pai do que da criança, Sim, próprio filho. exatamente. né? Eu falo muito que impressionante. ser pai, desculpa, Não, ser pai, maravilhoso. mãe e filho é um luto constante. Porque quando a gente é criança e aí a gente passa a ser adolescente, a gente tem que matar o pai de criança e aprender a se relacionar com o pai de adolescente. E pro pai é a mesma coisa. Eu preciso matar o meu filho adolescente para aprender a me relacionar com o meu filho jovem. Então, assim, as fases da nossa vida são lutos constantes, sabe? E eu vejo muitas vezes pais presos nessas fases. Às vezes o filho é adulto, só que o pai ainda é um pai de criança, ele não é um pai de adulto. Ele não fez o luto do filho criança para aprender a se relacionar com o filho adulto. E aí começam a gerar esses conflitos. Esses E- conflitos e e, é essas isso, distâncias, E né? essas distâncias. E isso é muito interessante, né, Bia? Porque essa questão do luto, muitas vezes o pai se relacionando com o filho, na verdade, não é o pai se relacionando com o filho, é o pai se relacionando com a criança interna dele. Isso é Exatamente. extremamente. É uma projeção. É uma projeção. É uma projeção Na o tempo verdade, todo. quando o pai chega pra você e fala assim, olha, eu quero dar pro meu filho tudo aquilo que ele Eu Ele não já está tive. projetando. Ele tá projetando. É. Aquele filho é o filho, claro, tá lá, a Vai matéria, ser é tudo filho. que eu não fui. Mas aquele filho, eu tô projetando tudo aquilo que eu não fui. Exato. Eu Exatamente. precisei falar para alguns pais, porque isso tem sido um exercício interno que eu faço o tempo todo, porque sou pai de filhos pequenos. É exatamente que a gente vai precisar sepultar os filhos ideais que a Sim, gente com criou certeza. para a gente poder relacionar-se com os reais. Real. Sim. Se você não aprender a sepultar os ideais, você vai sempre criar uma coisa que eles não são. Exatamente. Exato. E aí é a dificuldade, né? É, E sempre aqui- projetar as suas frustrações no Sim. seu filho. A né? projeção é o tempo todo. Tipo, ele não... Eu sofri nisso, ele não pode sofrer naquilo que eu sofri. Só que no final, o tiro acaba saindo pela culatra, né? Porque você acaba super protegendo seu filho, colocando ele numa bolha e Sim. aí... Você tem medo de ele não passar o que você passou, ou Exatamente. deixar, ou não passar o que você não passou. E aí você fica priva uma ele de se loucura. frustrar. E eu acho que assim, a criança precisa ser ensinada a tolerar frustração desde bebê. Sabe quando o bebê é pequenininho e tá comendo e aí ele bota a mão na comida e enfia na boca? O seu não naquele momento, você tá ensinando pra ele a lidar com frustração. Exatamente. Então, lidar com frustração é desde pequeno, é Sim, desde desde pequenininho, pra que ele bebezinho, né? saiba lidar com o mundo quando ele Eu entrar falo em assim, contato. não, agora eu entendi o que é o não, né?
Senão não vai ter essa Isso é muito Exatamente. cultural também, É muito né? cultural, Porque igual a Bia tá exatamente. falando, às vezes você vê, às vezes tem mães que o filho chora e às vezes ela demora um pouco para pegar aquela criança. E você já vê o olhar das pessoas, né? Nossa, como essa mãe é negligenciadora. Sim. Nossa, As não vai pessoas pegar. querem cuidar do seu filho nos lugares Exatamente. públicos por Sim. você. É que família virou instituição agora, né? Sim. Fora a banalização de família que a gente tem visto nos dias de hoje, né? Exatamente. Então, mas a família, todo mundo quer dar pitaco. É. Você não O pode bater problema no teu é quando você filho. o problema é quando a instituição abraça isso. Aí acabou, né? É, A sim, escola é começa a complicado. não ter mais dia do pai. Isso pra Exatamente. mim é um Ou, negócio... quando, ou É, então, vai rompendo. quando os Não? próprios pais querem passar isso para a instituição, né? Exato. É. Às vezes eu vejo muito isso na terceirizar, né? clínica. Terceirizar. Chega com a criança e fala assim, olha, toma que ele não tem mais jeito. Cuida você. Cuida você, tenta Na escola resolver também. você. Então você olha para aquela criança, você fala assim, meu Deus, eles são os referenciais, Sim, né? sim, sim. Eles são. Eu Sim. vou ajudar você na técnica, esse caminhar é junto, Sim, né? com Não certeza. tem uma toma que agora o problema é seu, né? Então Mas isso é é. muito. Mas essa terceirização, o que eu falei, o exemplo que eu dei de agora você não pode mais bater no seu filho, não, pelo amor de Deus, não é que eu seja a favor de bater no teu filho ou contra. A questão é, Sim. a gente transferiu pro Estado o direito de Eu educar educar o meu nosso filho. filho, É, sabe? A terceirização é terrível. E a gente tem muito isso na escola. De Imagina. tipo, ai, Na meu igreja. filho, na igreja, faz o que Sim. eu não fui capaz de fazer, entendeu? Ensina você porque eu não tô dando conta. Ou a gente vê muito, teve uma família que eu atendi recentemente, que a gente foi falar que o filho dela estava extremamente agressivo e ela falou, não, mas era só aqui que ele é agressivo. Em nenhum lugar ele é. Na outra escola ele não era agressivo, em casa ele não é agressivo. Aí a gente fica... Mas eu acho que ele tá agressivo porque vocês não estão fazendo nada. Vocês estão muito mole com ele. E aí a gente fala, olha, mãe querida, nós somos escola. A gente vai até onde dá pra gente ir. Nosso trabalho é em conjunto, É a que transferência é o que de você falou. função, né? A Exatamente. transferência de papéis. E eu né? acredito que os pais não devem ter medo de buscar essa ajuda, né? Eles não devem ter esse medo, ou orgulho, ou tipo, qualquer tipo de situação, né? De exposição, porque na verdade só vai cooperar. Sim, com certeza. Isso é muito importante. Isso é muito né? cultural, É, né? e é muito cultural. É muito É cultural. muito Acho cultural. que a pandemia veio para nos ajudar, para as pessoas entenderem quanto nós somos seres integralistas. Somos Sim. corpo, alma e espírito. Eu tenho que uma coisa vai complementando a outra. Sim. Se eu não tô bem nas minhas emoções, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar um psicólogo. Eu vou me autoconhecer. Eu vou saber se aquilo é um transtorno ou não, né? Sim. E quando você vem, igual atendo uma família que a mãe faz muito tempo psicoterapia, muito antes da pandemia, o pai também e as criancinhas também. E aí eu lembro que ela chegou e falou assim, Kelly, eu quero fazer a terapia da prevenção, eu já quero mandar os meus filhos para eles aprenderem a se desenvolver, para eles saberem que eles não, né, as emoções dele, eu achei isso o máximo. Porque já vem dessa cultura Raro, né? familiar. Raro, isso é muito raro, mas isso já Ela vem... criou uma cultura Isso dentro da já família. vem porque é uma cultura familiar. Então ela entende, né? Ela é médica, ela entende que ela tem que cuidar ali do físico dela, do corpo dela, e ela entende que as emoções fazem muito parte, né? E isso é muito cultural. A gente ainda está longe de É ter muito mais algo que eu famílias tô- assim. Que eu tô tentando trabalhar na escola. Sentimentos. Eu não sei vocês, não sei o que você sente, mas eu tenho percebido que essa geração, assim, pós-pandemia, tem muita dificuldade de expressar os sentimentos. As crianças pequenas não são ensinadas a falar sobre sentimentos. E é algo que eu tô tentando implementar no colégio também, porque as crianças precisam aprender a expressar o que elas estão sentindo. Nomear, né, Bia? É, nomear. Às vezes é tipo, eu tô me sentindo estranho. E às vezes você vai ver, tá triste ou tá feliz. É, eu atendi um menininho esses dias, ele chorava muito, sempre no mesmo horário e sempre no mesmo dia. E a gente foi entender o porquê, a raiz daquele choro, né? E aí eu comecei a perguntar, mas por que você chora? E aí ele não sabia me responder. Eu falei, olha, muitas vezes a gente chora por dor, às vezes a gente chora de alegria, às vezes a gente chora de raiva. Existe até o choro, que é um negócio assim muito Sim. simples. A gente, Saudade, tem um a monte de gente chora chora. por várias coisas, mas ele não sabia nomear o porquê que ele estava chorando, entende? Então, falar dos sentimentos também é um negócio muito importante desde pequeno, sabe? E eu acho que aquilo que você falou da nossa construção social, muitas vezes eu vejo que as pessoas se sentem menos por estar buscando ajuda, sabe? Eu acho que o primeiro passo é entender que não é demérito nenhum você
precisar de ajuda e buscar ajuda. Isso não faz de você um pai incompetente. Pelo contrário, faz de você um pai maravilhoso, você buscar ajuda pro teu filho, sabe? E é isso que a gente precisa quebrar na nossa sociedade. Alguns paradigmas, né? Exato, que pedir ajuda não é demérito. Isso é incrível que você falou do sentimento, que eu percebo que às vezes até, por exemplo, dentro de uma cultura cristã, porque vai ter pais aqui assistindo, você vai vendo que às vezes quando a criança às vezes chora, aquilo pode chocar o pai e a mãe, né? E ela já quer responder aquilo ali com um versículo. Às vezes não dá nem tempo da criança processar. Sim. Né? E isso é igual um luto, às vezes, por exemplo. Né? Isso é um luto, né? Às vezes passou por um luto e tal. Exato. Você tem que ter esse espaço só para você expressar, ao mesmo tempo que você também pode expressar as suas emoções, seus sentimentos, né? Eu nunca me privei de chorar na frente dos meus filhos, de me alegrar, de expor nomear, né? coisas, e nomear verem. isso, e ajudar eles a decifrar isso, né? Sim, com certeza. Porque isso vai mostrando que nós, primeiramente, não somos de ferro, somos humanos, e quando eles passam por isso, eles também vão aprender a fazer isso nesse nível de confiança. Eu acredito muito nisso. Sim, porque é o modelo. É o modelo, É o modelo. né? E isso que você falou do luto é fantástico. Porque eu fiz uma palestra falando sobre luto infantil. As crianças também passam por luto. Com certeza. E como isso não é falado, como isso não é permitido para as crianças, né? E como isso é um processo natural. É um processo natural, né? A criança vai, igual essa questão dessa família que eu te falei, os pais estavam em separação. E ela estava num processo do luto, é uma nova configuração de vida para essa criança. Então, como ensinar a criança a passar também pelo processo do luto é muito importante. E eu trabalho muito isso com os meus pequenininhos. Quando os pais... Morreu um cachorrinho, o pai quer ir lá e compra outro. Morreu a gatinha, o pai quer ir lá e comprar outro. Não é substituir. Não é sobre substituir, é sobre acolher isso, acolher essa dor. Eu perdi algo que eu amava muito. Eu perdi o meu cachorrinho. Isso é um processo natural. Sim. A gente não vai superar, né? A gente vai aprender a lidar com essa dor. E você ensinar isso para a criança faz toda a diferença, porque ela vai entender que cada processo que ela passar na vida é um luto, né? Então, o processo do luto infantil, igual a Bia falou, né? O processo da adolescência, eu vou numa constante transformação. Porque nós seremos transformados, né? De glória em glória, né? Isso que a palavra fala. E a gente vai sendo essa evolução constante. Sim. Né? Uma vez eu atendi um caso de uma menina, jovem já, mais velha que eu, inclusive. E ela, acho que demonstra muito bem o que vocês estão falando. Ela, toda vez que ela chorava, ela se sentia inútil. Ela se sentia imprestável, ela sentia que ela estava perdendo tempo da vida dela. E aí, nessas investigações, eu falei pra ela, mas quando você era pequena e você chorava, o que seus pais falavam pra você? Aí ela falou, meu pai mandava engolir o choro. Olha isso. Então, assim, a forma com que você lida com os sentimentos do seu filho vai refletindo na forma que ele vai lidar com os sentimentos dele quando ele crescer. Porque, assim, ela ouviu tanto que quando ela chorava, ela precisava engolir o choro, então ela aprendeu o quê? Meus sentimentos não são importantes. Meu sentimento, minha dor não é válida. Minha dor não é válida, então eu preciso engolir. E aí, hoje, ela se sente inútil toda vez que ela chora, porque ela não pode sentir, não pode sofrer, não pode nomear o sofrimento dela. Em vez de ser um desabafo, aquilo se torna, às vezes, um peso, né? Exatamente. E aí tem a psicossomatização, né? Exatamente. Total, né? E aí a gente foi no sentido de vamos ressignificar o choro. Por que choro é fraqueza? Por que choro não pode ser uma força? Sabe? Quando a gente coloca os nossos sentimentos pra fora, isso é uma coisa que a gente vê muito também. As pessoas se sentem frágeis quando expõem os sentimentos. Por que expor os sentimentos é fragilidade? Por que não pode te fazer forte? Sabe? Se você sabe o que você tá sentindo e sabe nomear, pra mim, você é muito forte. E o que tá acontecendo é muito adulto agora, né? Assim, né? Muitos adultos, né? Gente, tá tão maravilhosa essa conversa. Agora que eu fui dar uma olhadinha aqui, né? Na hora. O tempo passou tão rápido tempo, porque né? é tão gostoso aquilo que tá fluindo, né? A dinâmica aqui. Com certeza. Mas eu tô muito feliz com tudo que eu tenho certeza que foi agregado aqui nessa conversa, nessa primeira, né? Talvez a gente vai fazer outras aí, outros momentos. Se quiserem. Se a Bia topar, lógico, né? Poxa. Com certeza. A Kelly, né? Com certeza. E o mais legal pra galera também saber que a gente vai ter aí, acredito que vai ser exibido antes do dia 17, então nós teremos um evento dia 17 de setembro agora, no próximo sábado,
Um evento que vai ter alguns workshops, algumas palestras também ligados a isso, a um pouco que a gente falou, outras áreas aqui. E também atendimentos gratuitos, justamente para você vir e poder ter a oportunidade de passar por uma psicoterapia aí de uma forma gratuita. Às vezes é a primeira vez de algumas pessoas, outros vão vir para poder ajudar aí a reciclar, né? Ressignificar algumas coisas. Vai ser um momento muito especial para você também convidar pessoas que você entende que precisa superar algo, esteja passando por alguma crise, ou mesmo que não esteja em crise, mas exatamente começar a construir uma cultura de buscar ajuda e principalmente uma ajuda profissional, né, que vai te ajudar a se tornar ainda melhor. E eu vou ter o privilégio de ter né, a Bia e a Kelly, outras psicólogas, psicopedagogos vão estar aqui. Enfim, pessoas de várias áreas, nutricionistas. À noite nós vamos ter aí também um médico junto. Enfim, vai ser um tempo muito especial. Então vai ser o evento Emoções aí no próximo sábado, dia 17 de setembro. E com isso também nós estamos startando um projeto de atendimento. Focado mais na parte social, pessoas que às vezes não têm esse acesso, né, como a Bia falou aqui. Às vezes pagar um profissional nessa área. Então a gente vai dar uma atenção especial para essas pessoas que precisam e vão poder ter essa oportunidade de desfrutar da psicoterapia, né? É um pontapé inicial aí. Estamos com uma expectativa. Eu estou muito feliz de receber você aqui, viu, Bia? Muito a obrigada. Bia com a gente, né? Pela primeira vez aí. Gostou? Gostei bastante. Acho que fluiu tão naturalmente que a gente até esquece que tem câmera, né? Que estão olhando. Essa é a ideia, essa é a sensação. E a Kelly também, né, com a gente aí. Gostou, Kelly? Gostei. Estamos juntos. Tamo juntos sempre. Estamos juntos sempre. Com certeza. E pro pessoal poder te seguir? No Instagram, @AnaBia_, mas é Ana Bia com 2 N's. Ana Bia com... Só no Instagram mesmo. É isso aí. É o Instagram que você mais usa. É o que eu mais uso, Tá. me acha lá. Maravilha. E você? Eu tô como Kelly Verdegai também, mas não é perfil É profissional. Kelly o quê? Kelly com... É Kelly com K-E-L-L-Y. a gente já sabe. É horrível, assim. É L-Y. Isso, são 2 L's e Y. Kelly Verdegai. Isso. Ótimo, ótimo. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada a você pelo convite. Amém. Deus Foi muito abençoe você, Amém. vocês nos projetos. E é isso aí, galera. Tamo junto aqui. Foi mais um Mag Talk maravilhoso sobre saúde emocional, voltado aqui pros filhos, pais, história de vida. Para você compartilhar muito, curtir aí também, para você ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Deus abençoe vocês. Tamo juntos. Valeu.